Salve, salve! Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos e todas que estão acompanhando esse ciclo de entrevista com os candidatos e candidatas à Prefeitura de Maringá, que subscreveram a Carta Compromisso para uma nova agenda urbana para o município. Eu, Rafael da Silva, do Diálogo sobre Política, do Núcleo de Pesquisa em Participação Política da Universidade Estadual de Maringá, conduzirei essa entrevista. Hoje, contamos com a presença do candidato professor Edmilson, do Partido Socialismo e Liberdade, coligação PSOL. É uma satisfação tê-lo aqui, pois isso significa que você se comprometeu com os princípios contidos na Carta Compromisso, que visa construir uma Maringá mais justa, inclusiva, democrática e ambientalmente sustentável. Esse programa terá 20 minutos, mais ou menos. Eu farei 3 perguntas referente a cada um dos 3 eixos de princípio da nossa carta. Sobrando tempo, você terá então liberdade para falar sobre propostas referentes a qualquer um dos princípios que não foram abordados. Olá, boa tarde, bom dia ou boa noite, né? Parabéns pela organização desse espaço, pelo trabalho de vocês. Estamos à disposição para os esclarecimentos e parabenizar também quem vai nos acompanhar via redes sociais. Candidato, o problema da mobilidade urbana é urgente e a solução passa necessariamente pelo transporte público de qualidade e de baixo custo. Assim, quais seriam suas propostas para o transporte público de Maringá? Bem, é muito importante esclarecer que a nossa campanha, né, do PSOL, a minha professora Edmilson e Jamaica, né, Osmar Jamaica como vice, nós e os nossos candidatos a vereadora e a vereadores, está baseado na construção dos conselhos populares. Rafael, é muito importante deixar claro que os conselhos populares, com todo respeito aos conselhos que existem hoje, Conselho da Mulher, Conselho da Saúde, da Educação, da Segurança, mas esses conselhos, infelizmente, estão hoje capturados pelo Estado. E a gente precisa de um outro modelo de conselho, que é o conselho com a participação efetiva da população. Esses conselhos que organizados, né, com o compromisso da prefeitura de organizar, não para capturar, mas para que esses conselhos realmente representem a população, os anseios da população, aquilo que elas desejam, e que esses conselhos possam, inclusive, serem instrumento de controle da própria prefeitura. É o conselho que vai controlar o que a prefeitura faz, as decisões da prefeitura. Então, esse conselho ele tem um papel importante que é de, inclusive, superar o balcão de negócios da burguesia que é o Estado, tá? Dentro desse modelo capitalista. Então, para o transporte público, a solução com esse monopólio vergonhoso que a TCC tem aqui em Maringá, nós temos o objetivo de abrir todas as planilhas. Abrir de que forma? Mostrando como se dá o cálculo, como se dá a escolha do itinerário, como se dá a escolha dos horários, e a população, só a população tem essa condição, fazer o rígido controle e a efetiva participação para a escolha. Queremos mais ônibus nesse horário, queremos um itinerário que chegue em tal local, que passe por tal região naquele momento. Precisamos de pontos de circular que sejam mais iluminados, que estejam em locais mais seguros, exatamente porque a nossa juventude, principalmente as mulheres, são expostas a riscos desnecessários. Se hoje nós temos um problema sério no transporte público, mas também no sistema viário, é porque o nosso transporte público não funciona. Então, o Conselho Popular vai ter também esse papel, essa tarefa de realizar o efetivo controle. Muito importante deixar claro, o objetivo é que o Conselho Popular represente a população e tenha todo o poder de deliberação. Hoje, os conselhos que nós temos, infelizmente, são conselhos, no máximo, consultivos, e isso é muito pouco para os anseios da nossa população.
E pensando na nossa realidade e no que teremos daqui para frente, né, com o prolongamento de uma crise já de anos, agravada por essa pandemia. Então, isso tudo vai deixar um passivo social que vai ser muito difícil de ser resolvido no curto prazo, né? Mas que, ao mesmo tempo, é de um enfrentamento urgente, pois estamos falando sempre de pessoas. Quais as suas propostas para a área da assistência social, que é central no enfrentamento desse passivo? Primeiro, é muito importante isso que você falou, né, Rafael? Nós estamos em uma crise que não começou com o coronavírus, ela já vem, essa crise do capitalismo, há muito tempo, e ela não vai acabar tão cedo, infelizmente. E isso tem trazido já consequências graves, jogado a população, a classe trabalhadora, para uma miséria, para o desemprego, e se dá em números isso, né? Nós temos aí números que mostram, que comprovam o aumento, por exemplo, da população moradora de rua, e isso é uma grande preocupação. Essas pessoas, a grande maioria, tem uma pesquisa, inclusive do Observatório das Metrópoles, que mostra que a grande maioria dessa população, 83%, não querem estar nessa situação. Então, o trabalho de assistência social deve ser feito de uma forma muito efetiva, mas principalmente de que forma? Pela auto-organização dos trabalhadores. As pessoas que estão trabalhando, executando a atividade, elas precisam estar auto-organizadas em conselhos para que possam também apresentar suas demandas e ter suas demandas atendidas. O valor orçamentário hoje disposto para isso é muito pouco. Um grande erro que aconteceu nessa gestão foi a mudança do centro pop, que atendia essa população de rua. Saiu do centro da cidade da região central, né, não do centro, mas da região central, para um local de difícil acesso para essa população. E por que saiu? Para atender o interesse de um grupo restrito de lojistas, de comerciantes da região que se sentiam incomodados. Não dá para uma prefeitura ser guiada pela vontade de uma meia dúzia de empresários. A prefeitura precisa ser guiada pela população. Então, exatamente, nós precisamos auto-organizar os trabalhadores, os servidores municipais que trabalham e lidam diretamente com a população, no caso específico da população mais carente, e fazer trabalhos efetivos para que a gente consiga tirar essas pessoas dessa situação, mas sempre respeitando a particularidade de cada uma delas. E candidato, a proteção é urgente, né? A proteção a grupos específicos como negros, populações indígenas, LGBTs, mulheres, jovens, idosos e crianças, né? Quais as suas propostas para esses grupos? Bem, primeiro que a gente precisa deixar claro é assim, né? Existe uma coisa aí que o pessoal fala assim, as minorias precisam ser representadas. Os exemplos que você citou, Rafael, mostram a maioria da população, né? A maioria são mulheres e hoje sofrem ainda uma vergonhosa violência, né? E por que essa violência? Exatamente porque existe dentro do capitalismo o sentimento de posse que o marido, o namorado, o pai ainda tem sobre a mãe, sobre a filha, sobre a namorada, sobre a esposa. Isso precisa ser superado. É trabalho da administração pública dar todo o apoio para que essas pessoas não sofram mais, mas se sofrerem violência, sejam acolhidas, sejam reintegradas, sejam valorizadas. Mas para isso é necessário o quê? É necessário também uma postura de combate e de denúncia. Então, eu vou dar um exemplo muito claro. Nós não temos ainda a delegacia da mulher específica. Ela precisa estar em uma região central, ela precisa funcionar nos finais de semana. A delegacia da mulher não funciona de final de semana. E qual é o momento que mais acontece violência?
são nos finais de semana. Então, isso é um absurdo que está acontecendo. Então, é necessário ampliar, é necessário se ter um espaço da mulher, não para fazer academia, não para fazer crochê, mas um espaço de acolhimento, de recebimento da mulher, do LGBT, das pessoas, das negras e negros, que são pessoas que ainda vivem, são vítimas, né, de um racismo e de um tratamento diferenciado que vem de anos, de gerações, e que é papel de toda a liderança, seja ela política ou não, de romper com isso. Tá? E nós usamos, inclusive, não vamos esperar uma eventual eleição. Isso é necessário se fazer já durante a campanha, toda a denúncia e toda a defesa a todas essas categorias que são tão vítimas de violência hoje em nosso Brasil, de uma forma muito vergonhosa. Então, candidato, agora você tem liberdade para explanar sobre outras propostas relacionadas à nossa agenda, né, que não foram abordadas aqui nessas 3 perguntas e nas suas respostas. Ótimo. Eu gostaria, primeiro, de dizer o seguinte: precisamos cuidar mais de nossas crianças, de nossos jovens. Maringá é conhecida como uma cidade de qualidade, e ela realmente é uma cidade linda, tem qualidade, mas existem grandes discrepâncias entre o centro da cidade e os bairros mais afastados, a periferia. Por que existe isso? Porque o Estado lá pouco se apresenta. Então, nossos jovens, as nossas crianças precisam ser valorizadas. E eu me preocupo demais vendo alguns candidatos apresentarem como solução para a segurança pública armar a guarda municipal. Isso é um absurdo. O que nós precisamos é de políticas que afastem os nossos jovens da criminalidade, políticas de ocupação dos espaços públicos para que a gente consiga, junto com a população, dar atividades culturais, esportivas, que valorizem a nossa juventude, as nossas crianças. Vamos lembrar, toda vez que alguém é vítima de violência, seja pelo lado da população, ou seja pelo lado da guarda também, seja da polícia militar, da polícia civil, da guarda municipal, também são trabalhadores que procuram exercer suas atividades e ter uma renda adequada, e que são vítimas também dessa violência. Né? Toda vez que há uma vítima, quem mais sofre são as crianças. Sejam porque elas são as que levam, né, em seus corpos o resultado dessa violência, seja porque essas crianças perdem pais, mães, tios, né, e são impactadas para o resto da vida com a violência. Então, é muito importante deixar claro isso. Outra coisa que é importante deixar claro: me preocupa demais uma campanha em que as pessoas estão se colocando e usando muito da religião. É claro, as pessoas, cada um tem a liberdade de fazer a escolha religiosa, mas o Estado precisa ser laico, porque se já tivemos experiência, né, na história mundial de quão nefasto é quando temos um Estado que toma partido, que toma um lado. E a gente não precisa ir para 100, 200 anos atrás. Se a gente for para o Rio de Janeiro e ver o que o prefeito, que se declara bispo de uma igreja, fez no tempo de pandemia, colocando aparelhos só para a população da sua aparelho para funcionar dentro de uma igreja, da igreja que, por pura coincidência, é a igreja dele. Ou soltando áudio no WhatsApp, colocando uma assessora que é da igreja para atender os fiéis e priorizar o atendimento. Não é assim. Não é assim. Um Estado ele tem que ser laico exatamente para respeitar toda a liberdade religiosa
da população, e não para privilegiar uma só religião ou um só credo. A gente respeita, e nós temos credos bem diferentes dentro do PSOL, e é esse respeito que a gente precisa demonstrar durante a campanha e em uma eventual gestão. Isso é muito importante, por quê? Porque mostra que estamos preparados para poder lidar com toda a diversidade da nossa cidade, que é essa diversidade que traz a riqueza da nossa cidade. Não é a unicidade, não é, uma só fé, uma só forma de enxergar o mundo, tá? E eu gostaria aqui de deixar, acho que já está encerrando, né, Rafael? Não, faltam mais 4 minutos e meio. Ótimo. Então, eu quero aproveitar aqui para deixar muito claro que a gente precisa trabalhar muito também, eu vou resgatar a questão da juventude, aproveitar o tempo, para lamentar o que aconteceu há 2 anos atrás, quando a juventude organizada pela prefeitura foi em uma atividade do carnaval de rua e foi tratada como bandido. A gente está falando de uma juventude que vem para Maringá para estudar, que às vezes ainda nos cursinhos universitários, nos cursos de ensino médio, para poder ter um ensino de qualidade, vem para Maringá, trazem riqueza para Maringá, trazem a riqueza cultural para Maringá, e o que acontece? São tratados como bandidos porque querem apenas se divertir. Ah, mas desacataram, não sei o quê. Mas por quê? Será que eles não foram provocados? Os relatos com os jovens que eu conversei são absurdos, tá? Do que aconteceu. Então não pode acontecer isso. Nossa juventude precisa ser tratada com respeito. A cultura maringaense precisa ser resgatada, mas não é a cultura daquilo que eu, Edmilson, gosto. É aquilo que a população, através dos seus conselhos populares, decidir. De repente, no bairro que você mora, Rafael, a população decida que quer o rap. No meu bairro, as pessoas vão querer investir no teatro popular. O que é necessário? Eu, enquanto administrador público, ocupando um cargo, seja como vereador, seja como prefeito, eu preciso respeitar, estimular a auto-organização da classe trabalhadora através dos conselhos e respeitar a decisão desses conselhos populares. Por isso que a gente está usando a campanha para levar essa discussão e caso a gente seja eleito, prefeitura ou como vereador, a gente vai estar trabalhando do primeiro ao último dia para organização da nossa classe trabalhadora. Então, o processo de participação, né, por exemplo, num plano diretor, passaria por esses conselhos? Sim, exatamente. Nós tivemos situação, a minha esposa é do Conselho da Mulher, e a gente teve situação que a mulher não foi chamada, não tinha direito a uma vaga, as mulheres não tiveram direito a uma vaga para participar do plano diretor, e depois de muita briga tiveram direito a uma vaga. É muito pouco, não dá. Né? A mulher em Maringá representa mais de 50% da população, e em um conselho popular, no plano diretor, teve direito a uma vaga. Isso é muito desproporcional, isso é desvalorizar demais uma categoria que precisa ser ouvida, precisa ser valorizada, e os conselhos populares vão ter esse papel, tá certo? Então, Edmilson, aproveitando a oportunidade, né, eu queria pedir então já para você fazer uns encaminhamentos finais, né, de sua fala, se despedir, né, que nós já estamos indo então para a reta final. Ok, eu gostaria de mais uma vez parabenizar, agradecer pelo convite, né, e convidar todos que estão nos assistindo a conhecerem mais das nossas propostas do PSOL, né, Maringá, pelo nosso site, né, PSOL Maringá 50, ou pelas nossas redes sociais, professor Edmilson e Jamaica, e pedir voto.
né? Pedir voto. Dia 15 de novembro, vote 50 para prefeito, vote 50 100, 50 550, 50 777 para os nossos vereadores e nossa vereadora. Muito obrigado, um abraço a todos e todas. Então com isso, encerramos a nossa entrevista. Edmilson, volto a agradecê-lo, né, por esse compromisso firmado com nossa agenda, né, e pelo tempo dedicado à entrevista, né, tempo muito raro em época de eleição, ainda mais uma eleição muito atípica como essa nossa. Então, voltamos nos encontrar no próximo programa de entrevista. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.